qualquer exagero. Passo a palavra ao excelentíssimo ministro do Trabalho, Manoel Dias. Eu queria saudar a todos os companheiros e todas as companheiras aqui presentes, saudar o presidente do Congresso Nacional, o deputado federal Valdir Maranhão, saudar o presidente em exercício desta sessão, o senador Assir Gurgas, o nosso presidente nacional do PDT, companheiro Carlos Lupe, e os filhos do presidente João Goulart, João Vicente e Denise Goulart. Citar também aqui o nosso companheiro Jorge Michel, que é o secretário de Trabalho e presidente do Partido, secretário de Trabalho do DF e presidente do partido aqui no Distrito Federal. Saudar também a senhora Diana Vânegas, embaixadora de El Salvador, e a senhora Verônica Filho, mulher do nosso João Vicente. Eu conheci o presidente João Goulart, ainda muito jovem ainda, né? Pois na minha cidade de Criciúma, lá em Santa Catarina, se desenvolveram as principais ações da resistência democrática ao golpe militar, que aconteceu mais tarde, em 64. As tropas leais ao presidente João Goulart, comandado pelo governador Lenal Brizola, o Terceiro Exército, a tropa da Polícia, da Brigada Militar, e milhares de voluntários que se inscreveram lá na Praça da Matriz, em Porto Alegre, lá na Praça Nereu Ramos, em Criciúma, voluntários que participariam das lutas que se desenrolariam mais tarde, estava prevista para entre Florianópolis e Criciúma, porque as tropas leais ao golpe, elas foram todas transportadas para Florianópolis. E exatamente no Morro dos Cavalos, no meio, entre Criciúma e Florianópolis, estava prevista a luta final, a batalha final entre aqueles que representavam a democracia e aqueles que representavam a ditadura, fato que não aconteceu diante da cessão, da concordância do presidente João Goulart em aceitar a proposta parlamentarista. Muitos não entenderam na época por que o presidente Jango concordou em participar desse entendimento. Nós vivíamos, na época, o auge da guerra do Vietnã, onde milhões e milhões de vietnamitas estavam sendo assassinados pela invasão norte-americana no Vietnã. João Goulart já sabia e tinha conhecimento, como nós todos hoje conhecemos, os documentos oficiais do governo americano. Nós todos sabemos que depois de 25 anos, 30 anos, o governo americano libera os documentos secretos. Nós já sabíamos naquela oportunidade da ação do embaixador Lincoln Gordon, do governo americano, aberta e publicamente, em reuniões oficiais, defendendo a deposição do presidente João Goulart. E o presidente João Goulart, diante da ameaça, com a 5ª Frota Americana já nas costas aqui do Espírito Santo, o envio de submarinos sem identidade dos Estados Unidos, com armas que eram transportadas para o Brasil. Ele, João Goulart, um homem, um estadista, que não queria ver o Brasil mergulhado também numa guerra civil, fez a opção de renunciar àquilo que era de seu direito, eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Como disse o Lupe aqui, ele teve mais votos como candidato a vice-presidente, que era votado separadamente, do que o presidente Jânio Quadros. E preferiu ir para o exílio do que ver derramamento de sangue no Brasil. Poucos renunciam ao poder de tal maneira, mas o presidente João Goulart preferiu ao exílio, ir para o exílio, para não assistir
aquilo que poderia ser aqui transformado também numa guerra fratricida, uma guerra entre brasileiros. A proposta que ele mandou para o Congresso Nacional, a mensagem enviada em 1962, ou 61, não me recordo bem a memória, eu já a li 3 vezes, que é a mensagem em que ele propunha as reformas de base para o Brasil, coordenadas pelo seu ministro do Planejamento, Celso Furtado. Já naquela época, o Jango, no seu discurso, feito aqui no Congresso Nacional, dizia da necessidade da realização de profundas transformações a fim de que o Brasil pudesse deixar de ser um dos países mais separados do mundo. A mensagem do presidente João Goulart ainda hoje é mais presente do que naquela época, porque preconizava profundas transformações, reforma agrária, reforma educacional, reforma bancária, reforma de todo o sistema financeiro que ainda hoje prejudicam enormemente o nosso país, subjugam ainda hoje o nosso país. A proposta de João Goulart teve a resistência do Congresso Nacional já na época. Essas mesmas forças que mataram Getúlio, que depuseram o Jango e agora tentam criar uma situação de constrangimento nacional, porque mudam as figuras, mas o palco continua o mesmo. De gente que não quer ver o Brasil se tornar independente, de gente que não quer ver o Brasil tornar-se emancipado e um país que tenha a sua autonomia respeitada e que seja um país que é hoje a 7ª economia do mundo, o 5º país mais industrializado do mundo, o 3º país que mais acessa a internet. Enfim, nós somos aí um país rico, riquíssimo, e que ainda existe milhões e milhões de brasileiros na exclusão. Os avanços ocorridos nesses últimos anos eram os nossos sonhos, eram os sonhos do presidente João Goulart, de gerar mais emprego, de incluir brasileiros, de permitir que os salários pudessem garantir a sobrevivência de milhões e milhões de brasileiros. Portanto, essa homenagem que hoje nós prestamos não é para só rememorar a sua imagem, mas para revigorar, revitalizar a nossa fé de que nós vamos ainda encontrar um país que juntos haveremos de construir, justo, igual, democrático, socialista, que represente o sacrifício de milhares e milhares de brasileiros, porque foi o trabalhismo que mais deu em um holocausto à pátria mártires. Getúlio Vargas, João Goulart, Darcy Ribeiro, Doutel de Andrade e tantos outros que morreram por aí na tortura, que morreram no exílio e que deram a sua vida em benefício para a realização destes sonhos que nós continuamos e que os jovens aqui vão continuar, fazer com que até aquele dia que nós encontrarmos esta justiça que nós sonhamos. Então, parabéns aí à família do presidente João Goulart, João Vicente e Denise. Vocês têm que ter muito orgulho daquele que tanto amou o Brasil e que desde muito tempo ele quis mudar junto com Getúlio, e nós haveremos no PDT, continuando nas lutas do trabalhismo, realizar o seu sonho. Um abraço a todos.